Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, mais uma vez um santo abençoado e feliz Natal. O Natal se estende por uma festa chamada Oitava. Por 8 dias, assim como a Páscoa, é Natal do Senhor. E hoje, neste dia 26, celebramos Santo Estevão, protomártir. Acabou de nascer um menino e hoje já celebramos o primeiro mártir da fé cristã? Sim, esta é a realidade. Voltemos para aquilo que disse na meditação de Natal. Aquele menino já iluminou a vida de muitas pessoas. Quando adulto, a luz que brilhou em meio às trevas, como nos dizia a leitura justamente da noite de Natal, agora fez luz na vida de Estevão e transformou completamente sua vida, de um judeu convertido, aquele que acredita em Jesus e que vive como mestre ensinou. E é justamente disso que vai nos falar a primeira leitura de hoje. Tirada dos Atos dos Apóstolos, nos diz: naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estamos no capítulo 6, antes do discurso de Estevão, que bem conhecemos. Aqui percebemos que a promessa de Jesus se realizou na vida dos seus seguidores. Vós recebereis o Espírito Santo, não vos preocupeis com aquilo que devereis de falar, e assim, cheio do Espírito Santo, iluminado por esta luz do próprio Cristo, Estevão, nos debates, poderíamos dizer, em relação à fé e demonstrar que Cristo é o verdadeiro Deus, acaba convencendo e demonstrando a verdade, mas a verdade que muitos não querem enxergar. E aquilo que acontece com Estevão é a realidade que também vai estar no Evangelho e que se traduz muitas vezes na vida do verdadeiro, do autêntico cristão que vive a santidade, que vive esta iluminação interior do Espírito de Cristo, que busca viver aquilo que o Senhor lhe pede e lhe deixou através do Evangelho. Esse é o poder persuasivo do Evangelho. Não foi somente o debate de Estevão, mas vemos que ele realizava tudo o que Jesus realizou. Obras, sinais, prodígios, uma vida diferente dos demais, isso incomoda. O justo, o santo, incomoda os demais. Isso demonstra para nós também que a graça daquele menino, como vamos ver daqui a 2 dias, na festa dos Santos Inocentes, é uma graça que, ao iluminar a vida das pessoas, ao perpassar a vida das pessoas, lhes causa uma transformação, uma alegria, lhes dá a vida verdadeira, mas também lhes traz consequências do seguir aquele menino. E nós temos confiado no poder do Espírito Santo
e nos deixamos assim tocados pelo mesmo Espírito, iluminados pela vida de oração e pelo Evangelho, temos realizado as obras de Cristo, os prodígios, talvez não os grandes milagres, mas os prodígios de uma vida renovada, onde muitos sentem através de nós esta ação de Deus e percebem em nós esta ação. Temos defendido e anunciado o Evangelho com nossas vidas e com nossas palavras, como fez Santo Estevão, ou nos envergonhamos e escondemos? E a leitura segue justamente para a parte do martírio de Estevão. Estamos no capítulo 7 agora, dos 54 ao 59. E o que nos diz ao ouvir essas palavras? Quem? Aqueles que estavam escutando, todas essas pessoas que ainda há pouco nomeamos. Ao ouvirem estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Pai. E de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O que devemos de perceber aqui? Estevão, por suas palavras, demonstrou que Jesus era o Cristo esperado, que era o verdadeiro Messias, que era justamente o Filho de Deus encarnado, que apenas estamos celebrando nesta oitava de Natal. E estas palavras proclamadas com sua boca e com sua vida lhe ocasionaram esta intolerância por parte daqueles que não seguem a fé. Muitas vezes nós, enquanto católicos, quando queremos viver e defender a fé que a Igreja nos concedeu, não estou falando de extremismo, estou falando em reconhecer a nossa fé, em conhecer tudo aquilo que nos foi deixado e nos foi colocado como tradição da Igreja, juntamente com o Evangelho, nós somos chamados de intolerantes. Mas justamente o cristão é aquele que mais sofre intolerância. É o que mais sofre perseguição no mundo, por causa de Cristo. O mundo hoje, como meditamos no Natal, cada vez menos quer ouvir falar de Cristo. Celebra o Natal sem saber nem menos o que está celebrando. Nós comemos o panetone com razão, muitos não, porque não sabem o porquê se come o panetone no Natal. Mas, diante de tudo isso, nós continuamos a defender e anunciar o Evangelho como Estevão. Mesmo que as pessoas se enfureçam contra nós, mesmo que as pessoas ocasionem contra nós tantas maldades, por sermos fiéis ao Senhor, por sermos fiéis à santidade, por não querermos nos debruçar e viver aquilo que os outros querem que nós vivamos e que é tão diferente daquilo que Deus pede de cada um de nós. Somos assim como Estevão. Estevão vê Jesus ao lado do Pai. Isso quer dizer o quê? Que reconhece justamente que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho do Pai. E participa da mesma glória. E que ele é chamado a participar desta glória da Santíssima Trindade manifestada diante dele. Jesus está diante dele como segurando a coroa da vitória e dizendo a Estevão: segue firme, permanece fiel até o fim e receberá a coroa da glória e participará da minha glória. Os que sofrem por Cristo gozam da glória da Trindade, de toda a Santíssima Trindade. E isso devemos estar presentes na nossa mente. Estevão viu o Pai e a Jesus à sua direita, porque Jesus se aparece somente ele aparece somente aos seus, como os apóstolos depois da ressurreição. Ele não aparece a outros, mas somente àqueles que lhe são fiel. Aqueles que se colocam no discipulado, no seguimento de Cristo. E nós, como Estevão, temos permanecido fiéis? Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão.
Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Essas pessoas revoltadas com a santidade que Deus chama o homem a viver, com as palavras de Deus que pede a conversão e que muitos homens não querem deixar, muito bem sabemos, como muitas pessoas com vícios têm algumas dificuldades, mas outras não querem abandonar os seus vícios. Muitos não querem deixar a vida que têm distante de Deus, porque preferem viver os prazeres desta vida, achando que tudo se resume a isso. E por isso tapam seus ouvidos quando falamos, por isso nos arrastam para fora da cidade. Não fisicamente, mas para fora de suas vidas, para fora de seu convívio. Por quê? Porque não querem ser tocados, não querem ser incomodados para sair das trevas onde se encontram, aonde estão. Não querem entrar na luz de Deus. Estão acomodados do jeito que estão. Somos nós estes ou somos nós Estevão? Estamos dispostos, como Estevão, a derramar o sangue por Cristo, a sermos fiéis à luz que Cristo infundiu em nós neste Natal através da sua salvação, iniciada com o Natal de nosso Senhor? E arrastando para fora o que fizeram, foram apedrejá-lo e deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui São Lucas, talvez, no Atos dos Apóstolos, quer nos indicar não somente que Saulo, chamou ou conclamou todos a cometerem esta terrível coisa contra Estevão, mas também que a caridade de Estevão foi o que tocou a Paulo, o verdadeiro amor, porque encerra com a oração de Estevão imitando a Jesus. Antes de falar, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito, Saulo também perdoa todos aqueles, Saulo não, Estevão perdoa todos aqueles que estão lhe cometendo este ato atroz. E com esta caridade, que é a arma de Estevão, por ela triunfa em todas as partes, e por esta caridade de Deus, este amor, aqui estamos vendo a caridade, o amor manifestado, ele triunfa, não cede diante dos judeus que o atacam. Pela caridade, fez ao próximo aquilo que era o verdadeiro amor e rogava, rezava por todos aqueles que o apedrejavam. E por isso, Paulo, tocado por esta mesma caridade, foi transformado em sua vida posteriormente. E nós temos esta caridade de Estevão, de rezar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem pela fé, por aqueles que nos fazem mal porque vivemos a fé, por aqueles que nos condenam porque somos católicos. Assim devemos de agir. E Estevão, como Jesus reza, mas reza de forma diferente, já não Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele que se tornou um servo de Cristo e através de Jesus conheceu o Pai, como nos dizia o Evangelho de João no dia 25, no Evangelho do dia, justamente aí Estevão entrega seu espírito nas mãos de Jesus, porque através dele conheceu o Pai, viu o rosto do Pai. E temos esta confiança de também entregarmos nosso espírito, nossa alma nas mãos de Jesus. E o salmo é justamente o mesmo, o refrão o mesmo da Semana Santa: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Deus é a nossa rocha e fortaleza, ou as coisas materiais, ou as coisas deste mundo, ou as coisas que nos envolvem, ou nossa família, saúde, etc. Deus deve de ser esta rocha protetora para que nós nos salvemos. Ele é fiel, se nós nos confiamos a Ele como nossa rocha, como nossa fortaleza,
como nosso abrigo. Por fim, escutemos o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como bem escutamos no Evangelho, está traduzido em Estevão que esta palavra de Cristo se realiza naqueles que se confiam e vivem nele. Os homens vão nos entregar. Isso aconteceu através de todos os tempos. A igreja, sempre perseguida, foi entregue à mão dos tribunais. E muitos sofreram por causa do nome de Cristo. Mas não abandonaram este mesmo nome. Aguentaram as perseguições. Sofreram tudo o que necessitavam para permanecer fiel ao Evangelho e na vida de santidade. Sereis levados diante de reis e governadores. Quantas vezes isso aconteceu, sabemos, no Império Romano, mas ainda hoje, nos países que perseguem os cristãos, a mesma coisa acontece. Onde o cristianismo é proibido, ali também são perseguidos e sofrem nossos irmãos na fé, por causa de Jesus. Mas devemos de confiar, porque é o Espírito Santo que falará através de nós, como falou através de Estevão, e isso incomoda. Se o Espírito de Cristo vive em nós e fala através de nós, isso incomodará, como incomodou, levando Estevão a ser o primeiro testemunho da luz de Cristo. E continua Jesus mais adiante nos dizendo algumas coisas. Não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito de vosso Pai. O irmão entregará ao irmão a própria morte. O pai, o filho, os filhos contra os pais e os matarão. Isso podemos também ter uma noção para nós. O que? Justamente que hoje vemos isso em ato. Muitos filhos que, educados pelos seus pais na fé católica, se levantaram. Não mataram fisicamente, mas com o seu ódio, a sua revolta à fé, mataram seus pais que ainda vivem na fé. Como se não os considerassem mais. Como se não existissem mais na face da terra. Jesus nos disse, irmão e irmã, que isso nos aconteceria. Ou ainda, teu pai e tua mãe, que depois que você se converteu à fé e vive hoje uma busca de Deus e de santidade, não te aceita mais, ou os teus amigos? Jesus nos anunciou. Permaneçamos fiéis. Continuemos rezando por estas pessoas, estes pais, mães, amigos, para que se salvem, convertam e se salvem, venham ao conhecimento de Cristo. Não deixemos de rezar por eles. Mas também, o versículo que segue, nos diz o quê? E vós, por causa de meu nome, caireis no ódio de todos, em outra tradução. Mas aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. O que é o ódio de todos? Nas perseguições que a igreja sofreu, realizou-se literalmente esta palavra de Jesus. O título de cristão era objeto de ódio geral, e bastava ser denunciado ou se confessar como cristão para sofrer as torturas nos tribunais e martírio. Ao ponto que Plínio, o moço, escreveu ao governador da época que os cristãos não tinham cometido crime algum e só eram perseguidos por causa do nome, o único crime que eles tinham para punição, ser chamado cristão. Para nós, sermos chamados católicos, porque bem sabemos que o mundo hoje persegue a fé católica.
E nós estamos dispostos a permanecer fiéis em Jesus? Esta luz que nos envolveu no Natal e que transforma nossas vidas, nós estamos dispostos a levar adiante até o fim, não importando as consequências desta fidelidade ao Senhor? Mas Jesus encerra: quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar, do latim perseverus, ser severo consigo mesmo. Não quer dizer ser rígido, duro, mas cobrar de si. Poxa, eu tenho que mudar de vida, eu não posso continuar assim. Então eu tenho que ter exigências comigo em relação à minha fé. Quem assim o for, será salvo. Não é querer, como falamos ainda no Evangelho do Natal, não é querer rebaixar o Evangelho aquilo que eu acho melhor viver ou que eu acho que é digno de viver, mas sim nos elevar àquilo que o Evangelho pede de nós. Isso é perseverar, isso é ser exigente. Não aguar o Evangelho, mas sim vivê-lo na profundidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente permanecermos fiéis ao Senhor, sabendo que a nossa fidelidade a Ele nos trará sempre consequências à nossa vida, por causa do incômodo da nossa santidade e da nossa busca de viver e aplicar o Evangelho. Mas que, fortalecidos pelo Espírito Santo e iluminados pelo mesmo Espírito, realizemos as obras de Cristo e possamos rezar pelos nossos inimigos, para que conosco, talvez como Paulo, alcancem um dia a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão de Maria, São José e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós também, de São Estevão, desça sobre vós e os vossos bens, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.